Existe um momento na vida de todo homem em que algo muda por dentro. Não é sobre envelhecer ou perder a juventude. É sobre perceber que já não dá mais para viver como antes. Chega uma hora em que você entende que certos hábitos, pensamentos e escolhas estão te segurando, te impedindo de se tornar aquilo que você realmente pode ser. Antes de continuar, já deixa o like e se inscreve no canal, porque esse tipo de conteúdo pode ser exatamente o empurrão que você precisa agora. A verdade é simples, mas difícil de aceitar. Muitos homens chegam aos 40, 45 ou até 50 anos carregando os mesmos comportamentos da juventude. Aquilo que era tolerável aos 20, depois dos 40, vira peso, vira âncora, vira obstáculo. Você começa a olhar ao redor e percebe que outras pessoas avançaram, construíram algo e têm mais controle da própria vida. E aí vem a pergunta incômoda: por que eu ainda estou no mesmo lugar? A resposta não está na sorte, mas no que você ainda insiste em manter na sua vida, mesmo sabendo que já deveria ter deixado para trás. Depois dos 40, você não tem mais a desculpa da juventude. Não dá mais para culpar falta de experiência ou dizer que ainda está se encontrando. Você já viveu o suficiente para saber o que funciona e o que não funciona na sua vida. O problema é que a maioria continua repetindo os mesmos padrões. Não porque não sabe, mas porque é confortável. É mais fácil manter hábitos antigos do que enfrentar mudanças difíceis. É mais fácil culpar as circunstâncias do que assumir total responsabilidade. Só que, enquanto você faz isso, o tempo continua passando. E não para. Cada ano preso nesses padrões é um ano a menos de energia, de oportunidades e de tempo para construir algo realmente significativo. E aqui está o ponto. Não é teoria. São decisões práticas que separam homens que evoluem daqueles que ficam estagnados. A primeira coisa que você precisa deixar para trás é a necessidade de validação externa. Se você ainda vive tentando impressionar os outros, provar seu valor ou buscar aprovação constante, você está desperdiçando sua própria vida. Depois dos 40, isso deixa de ser algo normal e passa a ser uma fraqueza silenciosa que te prende. Você não constrói nada sólido, vivendo para agradar quem nem está realmente preocupado com você. Quando você tem 20 anos, é esperado se preocupar com o que os outros pensam. Você ainda está tentando encontrar seu espaço. Mas depois dos 40, continuar nesse padrão significa que você não evoluiu emocionalmente. A validação externa é um ciclo sem fim. Você conquista algo e logo precisa de mais. Nada parece suficiente, porque o problema nunca foi o que você conquista, mas a necessidade constante de aprovação. E no meio disso tudo, você se perde. Para de viver sua própria vida e começa a viver uma versão que acredita que vai impressionar os outros. O homem que amadurece entende que a autoestima vem de dentro. Ele não precisa provar nada para ninguém. E, ironicamente, é quando você para de buscar validação que as pessoas começam a te respeitar de verdade. A segunda coisa que você precisa deixar para trás são os relacionamentos tóxicos. E isso não envolve apenas relacionamentos amorosos, mas qualquer pessoa que constantemente drena sua energia. Amigos que só aparecem quando precisam, familiares que só cobram, pessoas que não respeitam seu tempo ou sua presença. Depois dos 40, manter esse tipo de relação não é lealdade, é falta de critério. Quando você é mais jovem, você tolera mais. Acredita que precisa manter certas pessoas por história, por obrigação ou por medo de ficar sozinho. Mas com o tempo, isso cobra um preço alto. Sua energia é limitada. E cada momento gasto com quem te puxa para baixo é um investimento perdido. Você deixa de crescer, de evoluir e de focar no que realmente importa. O homem que amadurece aprende a cortar sem culpa. Sem drama, sem explicação longa, ele simplesmente se afasta de quem não agrega.
No começo pode parecer difícil, até solitário, mas depois você percebe algo poderoso. Sua mente fica mais leve, sua energia aumenta e sua vida abre espaço para relações verdadeiras e que realmente fazem sentido. A terceira coisa que você precisa deixar para trás é viver sem um propósito claro. Depois dos 40, você não pode mais simplesmente reagir à vida. Não dá mais para viver no piloto automático, acordar, trabalhar, voltar para casa e repetir isso sem direção. Esse ciclo pode até parecer seguro, mas ele te mantém preso, sem crescimento real e sem sensação de avanço. Nos seus 20 anos, faz sentido testar caminhos, errar e explorar possibilidades. Mas aos 40, você já deveria ter clareza sobre o que quer construir. Um objetivo, uma missão, algo que te mova. Sem isso, você corre o risco de passar anos apenas ocupado, mas não produtivo. E existe uma grande diferença entre estar ocupado e estar construindo algo relevante. Quando você define um propósito, tudo muda. Suas decisões ficam mais claras, seus hábitos ganham direção e você começa a dizer não para o que não contribui. O homem com propósito organiza a vida em torno daquilo que quer construir. Ele para de desperdiçar tempo e passa a investir energia com intenção. E isso muda completamente o rumo da vida. A quarta coisa que você precisa deixar para trás são os maus hábitos com a sua saúde. Depois dos 40, você não pode mais tratar seu corpo como tratava aos 20. O metabolismo muda, a recuperação fica mais lenta e tudo aquilo que antes parecia inofensivo começa a cobrar um preço alto. Ignorar isso é, basicamente, aceitar perder qualidade de vida aos poucos. Se você ainda se alimenta mal, não se exercita, dorme pouco ou mantém vícios, precisa entender que isso não é mais detalhe, é prioridade. Os efeitos não aparecem de um dia para o outro, mas vão se acumulando silenciosamente. Quando você percebe, já está sem energia, sem disposição e com problemas que poderiam ter sido evitados com escolhas simples. O homem que entende isso passa a tratar o corpo como um ativo essencial. Ele treina para ter força e energia, se alimenta melhor, dorme com qualidade e elimina excessos que prejudicam sua vida. E o mais interessante é que quando você faz isso, começa a se destacar, porque a maioria simplesmente aceita o declínio como algo inevitável, quando na verdade é resultado de escolhas. A quinta coisa que você precisa deixar para trás é o medo de recomeçar. Muitos homens, depois dos 40, ficam presos em situações que já não fazem sentido. Trabalhos que não gostam, relacionamentos vazios, rotinas que não trazem satisfação. E tudo isso continua por um único motivo: medo. Medo de perder o que já construíram, medo do julgamento, medo do desconhecido. Com o tempo, esse medo vira uma prisão. A pessoa começa a se convencer de que já é tarde demais, que não vale a pena mudar, que precisa aceitar a vida como está. Mas isso é uma armadilha mental. A verdade é que você ainda tem tempo, décadas pela frente, para construir algo diferente, mais alinhado com quem você realmente quer ser. Recomeçar não é fácil. Vai exigir coragem. Vai gerar dúvidas e muitas vezes vai tirar você da zona de conforto. Mas continuar onde você está, sabendo que não está feliz, custa muito mais caro. O homem que evolui entende que coragem não é ausência de medo, é agir apesar dele. E muitas vezes a decisão de recomeçar muda completamente o rumo da vida. Agora, junta tudo isso. Não buscar validação, cortar relações que drenam, ter um propósito claro, cuidar da saúde e perder o medo de recomeçar. Isso não é teoria, é prática. São decisões que, quando aplicadas, mudam completamente a forma como você vive. E o mais importante, isso depende muito mais de você do que de qualquer fator externo. A diferença entre homens que evoluem depois dos 40 e aqueles que ficam estagnados não está na sorte. Está nas escolhas diárias.
Pequenas decisões, repetidas ao longo do tempo, constroem resultados completamente diferentes. E o problema é que muita gente sabe disso, mas continua adiando mudanças importantes. Cada dia que você mantém padrões que já não funcionam é um dia perdido, e tempo é algo que não volta. Por isso, chega um momento em que você precisa parar de apenas entender o que precisa ser feito e começar a agir de verdade. Sem desculpas, sem adiamento, sem esperar o momento perfeito. No final das contas, tudo se resume a uma escolha: continuar vivendo da mesma forma e colher os mesmos resultados, ou ter a coragem de mudar o que precisa ser mudado. Ninguém vai fazer isso por você. Ninguém vai vir te resgatar. A responsabilidade pela sua vida é totalmente sua. E quanto antes você aceitar isso, mais rápido começa a evoluir. Pode não ser fácil. Na verdade, dificilmente vai ser. Mudar hábitos, cortar pessoas, redefinir caminho e sair da zona de conforto exige esforço. Mas existe uma pergunta simples que você precisa se fazer. É mais difícil enfrentar esse desconforto agora ou viver com arrependimento pelos próximos anos? Porque o tempo vai passar de qualquer forma. A diferença é se você vai olhar para trás com orgulho das decisões que tomou ou com frustração por tudo aquilo que evitou fazer. E isso começa com pequenas mudanças feitas hoje, não amanhã. Então lembra disso. Depois dos 40, você não tem mais tempo para viver no automático. Ou você deixa o passado para trás, ou ele continua te puxando para baixo. As 5 coisas são claras: parar de buscar validação, cortar relações ruins, ter propósito, cuidar da saúde e perder o medo de recomeçar. Isso não é opção, é necessidade se você quer uma vida melhor. Agora eu quero saber de você. Qual dessas áreas hoje está te travando mais? O que você sabe que precisa mudar, mas ainda está adiando? Comenta aqui embaixo, porque quando você coloca isso em palavras, começa a tomar mais consciência. E se esse conteúdo fez sentido para você, já deixa o like e compartilha com alguém que precisa ouvir isso. E se você quer continuar evoluindo, se inscreve no canal e ativa o sino, porque aqui o foco é crescimento real, sem ilusão. A verdade é simples: nunca é tarde para recomeçar, mas quanto mais você espera, mais difícil fica. A decisão sempre foi sua, e ainda é.